O doutor cirurgião plástico manja muito do assunto. Doutor Marco Cassol. Pode entrar, doutor Marco. Doutor! Boa noite, doutor Marco Cassol. Como vai, doutor? Tudo ótimo, tudo maravilha. Muito bom tê-lo aqui. Um prazer aí estar aqui trazendo informação aqui na rádio, né? Informações até pertinentes aí sobre cirurgia plástica, porque cirurgia plástica parece que, né, o Brasil é um dos países que mais realiza cirurgia plástica nessa no área, mundo, né? Sem dúvida. Perde só dos Estados Unidos. Perde dos Estados Unidos oficialmente por cirurgias realizadas por cirurgiões plásticos. Mas se pegar todas as cirurgias realizadas por médicos e não médicos, o Brasil é campeão do mundial. Ô louco, cara, ô louco. Muito A gente vai falar sobre cirurgias aqui, inclusive, doutor. Vou aproveitar que ainda estamos aqui na rádio e já vou entrar nesse assunto, que é um assunto que a gente dá ao programa, que é do término da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe. Como eles estão em evidência, a gente viu que a Virgínia, muitas mulheres até falam, porra, meu, eu faço abdominal, eu controlo a minha alimentação, eu faço de tudo. A Virgínia engravida, volta com a barriga chapada. Engravida, volta com a barriga chapada. E aí, doutor, o que é isso? É um conjunto de coisas, né? Primeiro, é uma pessoa que se cuida muito, então faz muito exercício, tem uma disciplina alimentar muito importante, tem uma disciplina... O sono é bastante importante também. Pessoas muito estressadas têm mais dificuldade de ter uma condição tão boa assim. Não, mas tem acesso à cirurgia plástica ajuda muito, é claro. É isso que eu queria entender. Mas isso sozinho não faz milagre. É importante o paciente entender, ou os ouvintes entenderem, que a paciente também tem que fazer a sua parte. É um conjunto de coisas, né? Então, assim, não ganhar muito peso na gestação ajuda muito a recuperar depois da gestação. Então, aquelas pessoas que têm muita disciplina antes, um preparo já para a gestação, né? Durante e depois da gestação. Então, uma sequência. Eu falei várias coisas aqui, né? Essa sequência de coisas leva a resultados maravilhosos. Mas no caso da Virgínia, qual que é a cirurgia, né? Para quem tá ouvindo entender qual que é a cirurgia que ela fez para ficar também, além da alimentação, além de exercícios físicos. Lipoaspiração, né? No abdômen, lipoaspiração. Boa. Então, a lipoaspiração é uma cirurgia muito legal, quando bem indicada, dá resultados fantásticos. É muito aquela boa. lipoaspiração que tá super na moda, acho que é HD, 3D, 4D, Tem HD, sei lá. MD, tem vários nomes, todos são lipoaspirações, né? Tem 22 nomes diferentes para lipoaspiração. Doutor, a gente tá no rádio pro Brasil inteiro, mas também estamos no YouTube. Para quem não está conseguindo visualizar a gente de uma maneira bem simples, né? Pra galera entender. Como que é feita uma lipoaspiração? É invasiva, não é? Como que funciona? É uma cirurgia invasiva, uma cirurgia que tem que ser feita num local adequado para isso, né? Então ter assim, as condições e a segurança adequada para fazer aquele procedimento. Pode ser um procedimento super simples e pequenininho, e pode ser um procedimento um procedimento gigante, que não pode nem ser associado com outras cirurgias, quando fazem pacientes, por exemplo, muito acima do peso, ou que vão lipoaspirar o volume máximo que é permitido. Também existe um limite do que é possível fazer, né? Da quantidade de gordura que dá para retirar e da porcentagem de superfície corporal que dá para lipoaspirar. Certo. A gente vai tocar música aqui na Metropolitana e continua com o doutor Marco aqui. Vai lá. Vamos começar falando. Você quer começar, Rafa? Fazer uma pergunta? Eu posso ir em cima do que você tá falando? Por favor. Doutor Marco, prazer, viu? Prazer. E é muito bacana ter aqui você com a gente. Eu queria saber sobre essa lipoaspiração HD, que tá super na moda. Sim. É super falado. Eu já acompanhei, já cuidei de uma pessoa que fez lipoaspiração. Tá. E é um procedimento realmente invasivo, né? Agressivo, com pós-operatório, que é demorado, fica inchado. Isso. Então, assim, não é uma coisa simples como ir comprar uma bolsa no shopping, né? E essa HD igual? HD também né? A diferença da HD... É que faz os gominhos do abdômen. Qual é o problema dos gominhos? Não é para todo mundo. Não. Pacientes que têm já uma certa flacidez abdominal não tem uma boa indicação para fazer lipo HD. Tá. Porque no futuro, aqueles gominhos ficam
artificiais Fica feio, e né? fica feio. Então, assim, o que fazer nesses casos? Então, aí, essa paciente pode fazer uma lipoaspiração MD, que a gente chama. Uma lipoaspiração total, aspira tudo e não faz aqueles gominhos artificiais, né? Existe como a gente também injetar gordura dentro da musculatura para fazer uma eu queria saber isso. Como que é feito aqueles gominhos? Que o Davi do Big Brother lá, aquele que ganhou lá, o picareta lá, que enganou o Brasil inteiro. Ele fez isso, só que ele tinha uma quantidade de gordura bem grande. Ele era barrigudo, assim, de goró. E, de repente, apareceu com a barriga chapada, cheia de gominho. Como que faz aqueles gominhos? Então, os gominhos é uma sequência de duas coisas, né? Uma, a retirada de gordura em pontos estratégicos, então na região central e laterais, assim, para simular os músculos retos abdominais, que é o músculo do tanquinho, né? Então, é uma forma da gente deixar mais evidenciado, então, essa gordura, e também colocando gordura dentro do tanquinho, dentro do músculo. Então, hipertrofiando esse músculo artificialmente. Achei que era com algum produto. Não, é com gordura mesmo. Ó, aqui tá o Davi, né? Mas o Davi, ó, Davi com gominho, verdade, cara. Não, mas sua cara de um hipopótamo. Não tá bacana, não, irmão. Mas Vai ser que esse negócio vira o Mas passe. coloca a foto anterior, que é a Virgínia e a GK. A GK é a Virgínia? Vamos lá. É a foto anterior, né? Que a gente vai pedir pro doutor dar uma olhada. E aí, doutor, olha, aqui temos a GK, né? Que é da farofa lá. E temos a Virgínia, que é o assunto hoje. As duas, só de bater o olho, fizeram. Esses abdômenes muito torneados, né? É muito difícil conseguir isso sozinho, só com academia. Então, assim, a academia dá resultado, é fundamental. Então, não existe uma cirurgia plástica perfeita se o paciente não tá no peso ideal, se não faz academia. Então, assim, é uma sequência de coisas, né? Que levam a esse resultado maravilhoso. A alimentação, então, que o senhor falou. Alimentação, sono, exercício físico. O conjunto de todas essas coisas, né? Faz com que a cirurgia plástica dê resultados fantásticos, né? E ainda é muito caro fazer uma cirurgia? Existe um custo, né, para fazer cirurgia, porque é diferente de fazer um procedimento, por exemplo, no consultório, que eventualmente vai ter o custo só do material que vai usar. No hospital tem o custo do hospital, anestesista, auxiliar, instrumentadora, se vai usar próteses ou órteses, né? Se tem o custo desse material também. E o plano cobre? Não cobre, exatamente isso que eu ia falar. Então é tudo particular. Então, somando todos esses custos, o custo da cirurgia plástica acaba, obviamente, sendo mais elevado. E se a gente começar a associar cirurgias plásticas, então a Virgínia, por exemplo, fez cirurgia da mama, né? E quer fazer também uma lipoaspiração. E vai fazer um enxerto glúteo também. Ou numa outra paciente que vai fazer uma abdominoplastia pós-gestação. Vai associar essas cirurgias, o custo vai ficar mais elevado. Ó, aqui é a Anitta. A Anitta, do lado esquerdo ainda era a Larissa, né? A Larissa lá do Rio de Janeiro, né, toda bonitinha. E hoje virou essa Anitta. O que ela fez aí, você batendo o olho pela sua experiência? O que dá pra identificar? Ela fez uma rinoplastia, né? Então, assim, o nariz tá bem diferente, né? A gente consegue perceber um nariz que era tinha uma ponta bem caída, né? E hoje tem uma ponta até, na minha percepção, excessivamente levantada, elevada, e assim, muito ficou inclinado. meio Michael Jackson, né? Ficou muito ficou assim, demais, O ideal da mais. cirurgia plástica é a gente fazer o procedimento, seja ele qual for, e parecer que não fez nada. Esse é o ideal. Beleza com naturalidade. Exatamente. Quanto ela... mais natural for, melhor. O lábio dela tá aumentado, então ela deve ter feito um preenchimento no lábio. Fez alguma coisa na bochecha, tá com um pouco né? mais de projeção. Bochecha. Né? Ela deve ter feito um preenchimento nos sulcos aqui, porque antes tinha um pouquinho, já era um pouco marcado e hoje é bem menos marcado, fez com que a bochecha dela ficasse um pouquinho maior, né? Não era o objetivo, talvez, aumentar a bochecha, mas isso também, os preenchimentos, né, com ácido hialurônico, com concentrações diferentes, em locais diferentes, dão resultados maravilhosos.
Mas Olha. tem as suas limitações. Se a gente respeitar as limitações, os resultados são ótimos. Então, assim, tem momentos que os procedimentos não cirúrgicos resolvem, né? Ou melhoram. E tem momentos que são os procedimentos cirúrgicos que também não resolvem tudo, né? Mas que tem o seu espaço. Tem que ter O equilíbrio, indicação adequada. Mas- Quando a indicação é adequada, o resultado é natural e é muito bom. Marcelinho, A a Virgínia- Virgínia, isso que eu ia falar pra você, pra pedir as fotos da Virgínia no começo. Olha, ela fez bastante coisa no rosto, Olha a hein? Virgínia como ela era e como ela é. Olha, gente. Aí também tem bastante procedimento, doutor? Tem muita coisa e ela já é uma pessoa que Não ri gosta não, doutor, muito, entrega. que gosta muito, né, de fazer procedimentos. Tá certa ela, né? Ela faz com muita... E como ela é uma pessoa muito em evidência na mídia, né? Ela consegue fazer, provavelmente, permutas com cirurgiões e tal, né? Eu não acompanho, infelizmente, a vida da Virgínia, mas eu sei que ela tem... assim, de tempos em tempos ela faz algum novo procedimento, né? Mas aquele produto que usam, né, que é muito bom, diz que esse é infalível. Dinheiro, né, doutor? Acaba que é mais do que isso, né? Uma pessoa que tem uma projeção como ela tem, né? Eventualmente ela vai fazer até alguma permuta com o cirurgião, não vai nem pagar. O custo da cirurgia exato. dela vai ser ou de graça ou muito barato, né? Não é, eu acho que o ideal, e não, isso não serve para a grande maioria das pessoas, mas uma pessoa que tem uma projeção e uma evidência como ela, isso é uma arma, é uma ferramenta, né? Zé Felipe agora, doutor. Olha, tem a foto meio embaçada do Zé Felipe anterior, mas fez aí, né? Você consegue localizar? Era gordinho ele, né? Pois ele era ele gordinho. emagreceu bastante aí, né? Tá bem cuidado agora, né? Do que era. Mas... assim, a gente vê que aquele paciente que tá mais próximo do seu peso ideal tá mais bem cuidado. Menos, a gente chama inflamado. Sim. Inflamado é inflado, né? Inchado. Então, esse paciente que tá desinflamado, aquele tá desinflamado, né? Ele melhorou a dieta dele, provavelmente, perdeu algum peso. Então, assim... o que a gente faz para os pacientes, para as pessoas desinflamarem, ficarem menos inflamadas? Diminuir açúcar e farinha. Basicamente isso da dieta. 2 venenos. Isso é Infelizmente. veneno. E não é que não possa nunca comer um pão ou nunca comer doce. Não pode isso fazer parte da rotina do dia a dia. É um problema. Para Farinha pessoas e que não têm açúcar. nenhum problema de saúde, isso já é um problema. Para pessoas que já têm problemas metabólicos, o mais comum de todos é a diabetes, né? E isso traz, claro, uma limitação mais importante para essas pessoas. Troquem a farinha por aveia. Aveia? Né? Nossa. Você gosta de aveia com Adoro, banana com adoro. aveia? Maravilhoso, Ah, e tão mel. gostoso, né? É muito bom. Ô, uma delícia. Marcelinho, tinha que deixar o doutor entregar a Virgínia, deixar as fotos da Virgínia pra ele falar pra gente o que ela Então, fez. eu vi que você pode falar, doutor? Fala, doutor. Aí, Aí, ó. o que ela fez? Ela parece que operou o nariz. A gente pode ver que o nariz está bem diferente, né? Ficou mais estreito. Mais estreitinho. Ela teve um aumento do queixo também. Me parece que o queixo tem um pouquinho mais de projeção. Aham. A foto está lateralizada, né? Isso é cirurgia plástica? Ou Pode é ser preenchimento com ácido hialurônico, né? Isso que eu ia perguntar. Então ela tem um preenchimento do Doutor, lábio qual a também. longevidade desse ácido? Ele... É 2 anos, 2 anos. mas assim, a gente vê que pacientes que fazem com muita frequência, como é o caso dessa aí que a gente tá falando, né, da Virgínia, a gente fazendo ressonância magnética na face, a gente vê que desaparece o efeito de volume, mas que o ácido hialurônico ainda fica ali nos tecidos. Então, assim, não desaparece completamente depois desses 2 anos. E a gente está falando de um ácido hialurônico normal. Hoje já existem ácidos hialurônicos que duram muito tempo, até 8 anos, com uma concentração maior, Olha. com uma ligação entre as Tem uns moléculas maiores. Uns mais grossos, outros mais finos. Mais finos, isso. Então, existem alternativas
que não existiam anos atrás. Né? Excesso de cirurgia plástica. A gente tem, né, o caso da famosa... Quem humano, né? Não, do famoso quem humano também, da Gretchen. Olha lá. né? Da Gretchen. Não, Michael sacanagem, Jackson é o produção. mais... Sacanagem. Eu nem olho pra cá que eu Michael Jackson e tal. A Gretchen é nossa amiga, companheira de trabalho, trabalhou com a gente lá na emissora de TV e tal. A Gretchen, ela fez bastante cirurgia. Isso, lá na frente, doutor, depois de tantos procedimentos, é um problema? a longo prazo. Pode ser um problema, né? Na verdade, o que é um problema de verdade é as pessoas que têm uma alteração da autoimagem. Ou seja, quando a pessoa tá numa condição legal, tá com um peso bom, com uma aparência adequada, se olha no espelho e se enxerga feia, se enxerga gorda, se enxerga muito distorcido daquilo que realmente é, e isso passa a ser um problema, que pode ser uma doença. Essa pessoa tem um sofrimento enorme, desesperadamente atrás de procedimentos estéticos ou cirurgias plásticas, nunca achando um resultado suficiente. Né? O caso do Michael Jackson, eu acho que é o mais ilustrativo de todos, né? Exatamente. Porque o nariz já estava bom, ele continuou indo atrás e querendo mais e mais coisas, né? Mexendo. E aí é claro que chegou num ponto que a coisa desanda, fica artificial. Como eu falei antes, tudo que é artificial não é legal, né? Quando a gente consegue um resultado natural, é o ideal da cirurgia plástica, né? Exato. E nesses pacientes não tem limite. Eles estão sempre indo em busca de mais e mais Mas e o que é mais. isso? É uma insatisfação daquilo que vê? É mais do que uma insatisfação do que vê, é uma doença. É um problema psiquiátrico, da cabeça. Psiquiátrico que tem distorção tratamento, esses pacientes sofrem muito. A gente fica pensando que eles são malandros, que querem só ficar mais bonitos, e não, tem um sofrimento gigante imbuído ali dentro daquela condição patológica, uma doença, né? Então esses pacientes precisam ser encaminhados. É dificílimo fazer diagnóstico, porque eles não Sempre tem querem alguém falar que sobre isso, consegue, driblam, né? né? Não Nem quero eles. assumir essa condição, né? Exatamente. Eles não Agora, conseguem, gente. você quer falar, Rafa? Eu só queria perguntar até em relação à Gretchen também, né? Que acho que é a mais famosa, né? Tinha nos Estados Unidos o Michael Jackson, aqui a gente tem a Gretchen, né? Que ela toda hora está fazendo alguma coisa diferente. Ela saiu do Power Couple agora, já fazendo... E a gente vê e acha que não precisa, acha que ela já tá bonita, porque ela já tá com quase 70 anos de idade. sim. Né? Então ela tá muito bem. Quando chega uma paciente como a Gretchen, que é uma pessoa que eu acho, na minha opinião pessoal, eu acho que tem problema. Tá? Problema de cabeça. Sim. E chega pro senhor e fala, doutor Marco, olha, eu quero fazer isso, isso, isso. E o senhor olha e fala assim, olha, não precisa, é desnecessário. E a pessoa fala assim, não, eu quero fazer. O senhor faz? O problema não é eu não fazer. Eu não faço, mas ela vai em outro, e vai em outro, e vai em outro, até que ela Até bate em achar alguém alguém. que faz. Exato. Né? Mas o senhor já deixou Então, de, por já acaso, muito, de claro, fazer? Claro, e esses casos de a gente chama de distorções da autoimagem, né? Síndrome dismórfico, ou síndrome dismórfico corporal, ou dismorfismo, são nomes que se dá para essa doença, né? Não são tão raros assim como a gente pode imaginar. Eu acho que é Quem muito vê comum. muito paciente acaba, em algum momento, topando com esses pacientes, né? Então, Triste, né? É triste, porque os pacientes sofrem, né? É muito, A gente tem uma só emendar dismórfica. uma- Aqui, Exato, a gente. dismórfica aqui. é ó. muito comum e quem tem distúrbios Doutor, alimentares pessoas nessa também, idade, né? a regeneração da cirurgia, ela é mais complicada? Como é que funciona? Todos os pacientes, depois de uma certa idade, não têm a mesma recuperação que teriam com 20 anos. Uma cirurgia plástica com 20 anos é uma coisa, com 40 é outra, com 60 é outra, com 80 anos é outra coisa, né? E as repercussões também são diferentes, né? A recuperação é diferente e os resultados psicológicos, digamos assim, da cirurgia plástica, que talvez sejam os resultados mais importantes que a gente vê de mudança do paciente passar a acreditar mais em si, de achar que é capaz de conquistar as coisas que gostaria, e isso em todas as idades, né?
isso é o resultado mais importante a transformação física, óbvia, essa a gente enxerga de longe, né? Mas existe uma outra coisa, talvez, da cirurgia plástica, que é essa transformação interna dos pacientes. A cirurgia plástica, a transformação física, é só um gatilho pequenininho para uma transformação muito maior da paciente se sentir capaz de conquistar as coisas que ela quer, se posicionar adequadamente no trabalho, no relacionamento, na família, enfim. E com isso ser maior, ser melhor, ser mais feliz, ser mais integral, né? Boa, doutor. Na Joelma, o que o senhor enxerga aí de mudança pela muitas, experiência? Mudou tudo. Muitas, Todas da vida. Nossa, a Joelma mudança a Joelma era um terror, né? Olha só. Né? Gente, assustador. Nossa. Bem no início, né? O que você localiza aí, doutor? Então, assim, ela fez... O ângulo da mandíbula dela aqui dá pra gente ver que Meu tá mais Deus projetado do que era Sim, antes, né? aham. Ela tá com o rosto mais quadrado agora, né? Do que era lá no início da carreira. Os lábios foram mexidos ali. Ela fez uma cirurgia no nariz, que foi bem feita. Ó, ficou muito bom, né? A cirurgia do nariz dela. Não tá completamente natural o nariz, mas tá bem feita a cirurgia. Olha, cara. Ela fez um preenchimento aqui na pálpebra inferior também, provavelmente, né? Com algum ácido hialurônico, porque ela tinha uma pálpebra um pouco mais funda e agora é bem preenchida a pálpebra. Provavelmente fez pálpebra superior também, porque ela tinha a pálpebra mais gordinha em cima e agora tá menos gordinha, então deve ter retirado um pouquinho de pele. Com gordura da pálpebra superior. Ficou bom, hein? Ficou o ótimo. resultado dela ficou bom. Morreu e Ficou nasceu bom. de novo, né? Não, tem resultado que fica ruim, tem resultado que fica bom, né? Esse foi um... Ficou bom, né? Feedback positivo. Muito bem, fala, Toqueto. Doutor, você estava falando que a longo prazo tem algumas cirurgias que dão consequências negativas. Hoje em dia, veio uma nova cirurgia plástica que é febre entre as famosas, além da LipoLed, que ela é bem invasiva, que é diminuir o formato da testa. Que Bruna Gonçalves começou a fazer também, que é novidade, que você tira o tamanho da testa. Quais são as consequências? O que você tem pra falar sobre isso? Porque é a última coisa que saiu aí em relação Não a é novo isso. Não? Não. Isso é uma coisa muito antiga que agora é moda. Meu Deus. Então, assim, existem duas coisas que dá pra fazer. Uma delas é fazer um corte mesmo nessa linha do pé do cabelo e diminuir o tamanho da testa. Essa é uma cirurgia mais agressiva e tal. O que a maioria das pacientes fazem não é isso. O que a maioria das pacientes faz é implante de cabelo nessa região. E aí, então, o cabelo cresce e a testa diminui, né? Então, existem as duas coisas, tem indicações adequadas para cada uma. Então, claro, tem um limite do que é possível com cada coisa. E são resultados diferentes. Mas essas seriam as duas cirurgias para diminuição da testa. Mas a longo prazo não dá... Quero fazer uma pergunta agora do Bartô. Não, pera um pouquinho, pera um A pouquinho. longo prazo não tem complicação. Foca o Bartô aqui pra mim, por favor. Foca o Bartô aí. Pera um pouquinho. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Tira o seu ó. Aí. Que o doutor olha assim para este pequeno homem, um homem sofrido Pequeno pela... não, grande. Homem sofrido pela vida, né? Muito machucado. Muito Carrega machucado. muita telha. doutor. Desgastado pelo tempo. Se esse homem lhe procura e fala assim, doutor, eu quero dar uma repaginada em mim, o que você faria, doutor? Exatamente o que eu faria era perguntar pra ele o que incomoda nele. O que te incomoda, meu bebê? Eu queria nascer de novo. Não, Ai, fala sim. sério. O que, assim, no rosto. Você não vai falar que nada te incomoda. Tirar essas ruguinhas, Isso é fácil, só botox, a linha chinesa, Isso. botox, tô bonito. Não. Ai, Não. Preenchimento. Não, ainda Não, tem algumas Tem coisas. mais coisa? Não, tem mais Tá. coisa. Ficar um pouquinho com o olho esticadinho, puxadinho assim. Tá, não precisa nem esticar, mas é só tirar essa pálpebra aí, né? Fazer uma blefaroplastia, cirurgia das pálpebras. Blefaroplastia. Isso. Minha mãe Melhorou fez. que mais? O nariz, por exemplo. Não, o nariz não queria mexer, não, que é nariz negão. Ah, mas o que tem, ser negão, Não, mas ser é o brancão? que eu represento? Não, mas não é. Teu não nariz entra não é de nessa. negão original, não, brother. Na boa. Não vocês estão não. com o A capeta. boquinha, a Não, boquinha, não. boquinha. Deixa eu ver a boquinha. O narizinho dá pra arrebitar, doutor? Dá. Dá. Teria que, se fosse fazer o nariz, tem que fazer um nariz masculino, claro. Nossa!
Nariz de menina! Vocês não O entenderam. nariz feminino é um nariz com operado. você, ô. Pera, deixa o meio doutor metro. explicar. O nariz feminino é um nariz arrebitado. O nariz masculino não pode ser tão arrebitado, porque senão não fica masculino, fica feminino. E Mas é o meu feio, nariz, né? o senhor acha que é feminino ou masculino? Não, ele já falou Não. que teu nariz... Teu nariz, Ele o não nariz falou- dele é um Cala a nariz boca, masculino. Não falou nada. Não, peraí, doutor. Não adianta. O senhor já falou aqui, tá gravado. O senhor Puta, fala- ô. a gente vai deixar o seu nariz mais Ô, masculino. Rosa, Ou seja, ele tem. O seu nariz é muito afeminado pro teu ô, rosto. Boto, dá um tempinho, peraí. Não, mas ó, a gente fala brincando aqui, mas a gente pegou um caso tipo o Bartô como uma experiência mesmo. O que daria pra melhorar mesmo se ele fosse uma personalidade procurando... Ele poderia, por exemplo, melhorar um pouquinho a projeção da região malar dele, que tem muito pouca projeção. Não, Isso. malar Isso aí. aqui, ó, não é? Os ossinhos aqui. Aqui, aqui. em cima, os né? ossinhos. É aqui. Açugado, A maçã do rosto. A maçãzinha. Melhorar um pouquinho a projeção da maçã do rosto. Então, assim, ele você já tá me tem deixando mais muito idade. feminino, não tá não? Não, tudo totalmente Tudo natural masculino? e masculino. Gostei desse doutor. Doutor, e eu? Ó, eu já vou falar de cara que eu tenho o nariz torto. Tem. Você já, só de olhar você já Claro. bateu, né? Porque não é todo mundo que percebe. Eu tenho um desvio de septo grave aqui, até vou ter que fazer essa cirurgia. Mas depois, o que o senhor faria em mim pra me deixar mais O bonito? que te incomoda? O médico. É legal, isso é o muito médico legal. tem que, Tudo. o paciente tem que dizer o que incomoda pro médico dar alternativas. Não, o doutor. médico não sai incomodando. Deixa eu dar só um exemplo. O paciente chega no consultório, no meu consultório, uma paciente, isso logo depois que eu tinha acabado a minha formação, assim, tava começando a atender, com um narigão, assim, a paciente árabe. Eu né, sou família- descendente de árabe Descendente de árabe, É. com aquele narigão enorme, assim. E senta na minha frente e a gente Luciano começa a Huck. conversar. E eu começo a explicar da cirurgia do nariz, o que tem que fazer e tal, porque aquele nariz chama muita atenção. E ela não E depois quis o de nariz. toda a explicação, ela tira o casaco e mostra o braço dela. Ela tinha uma pinta no braço, Mentira. que ela achava que era câncer, e ela queria tirar a pinta do braço. E eu fiquei absolutamente constrangido com aquilo. Ela me disse: não, doutor, toda a minha família tem o nariz assim. Isso faz parte de mim. Eu já sou casada, eu já sou bem resolvida com o meu nariz. Eu não quero mexer e Eu tal. quero tirar a Doutor, pinta. Eu quero tirar essa pinta que eu acho que é câncer. E a gente vai tirar a pinta. Eu e tal. com essa Então, minha- não é o médico que vai indicar a cirurgia, é o paciente que vai dizer o Você que tem que quer. falar, Marcelinho, o que, E que aí te a gente Deixa eu ver, incomoda. deixa eu olhar bem. Deixa eu... Ah, muita coisa incomoda. Sabe o que eu queria Não, mas pedir vai pra você fazer? Fica Peraí. quieto, Batom. Ô, faz um preenchimento labial. Não, porque Fica com aquela boca de mamatronco. Não, ó, vou falar agora sério, o que eu acho. Vai ficar com aquela boca de mamatronco. Eu arrumaria o meu nariz, mas eu gostaria de saber o que você faria no meu nariz também, se eu falasse, doutor, sua opinião, o que você faria no meu Isso. nariz? Então, assim, tem que fazer primeiro. Nesse nariz tem que fazer uma pequena fratura aqui nas laterais e Isso. diminuir um pouquinho o dorso. Ah, o dorso do meu nariz. Isso, pouquinho. Deixar mais fino e mais harmônico. Hoje ele é bem quadrado, ele tinha que ficar Mais mais estreitinho. redondinho, mais fininho. É, né? Mas aí não fica com aparência feminina? Não. Não, fica nada. É invejoso. Invejoso. Parece, né? aparência masculina, né? Um nariz masculino, É. uma cirurgia que vai parecer que não fez nada no nariz, Olha que legal. mas que vai ficar mais harmônico com o resto da face. Quando tinha uma fila de queixos, eu perdi essa fila antes de nascer. Então eu não tenho queixo, praticamente ele já faz isso aqui, né? O que dá pra fazer aqui, E doutor? tem, faz assim? Ó, e tem uma mordida adequada. Ainda tem. Provavelmente tinha em algum momento, talvez tenha, né? Eu tenho que examinar aqui. Mas seja um respirador bucal, né? Não, eu tô todo zoado essa Isso, parte então, de... Não teve uma aeração adequada dos seios paranasais. Então, provavelmente, tem que melhorar a projeção do teu malar, né? Isso aí é importante. Mas dá pra fazer isso com aqui também com preenchimento de hialurônico aqui, o queixo, não dá? Dá pra fazer, dá pra... Sem No caso cirurgia. dele, precisa mais projeção. Talvez fosse indicado, tem que examinar direitinho. Mas até uma prótese de queixo. Olha, É, né? Queixo rubro? olha, pensou com queixão, Não, bicho? queixo com a boca grossa. Puta que E um pariu. queixo, no caso dele, além do queixo, teria que ter um pouquinho de projeção. Por isso, a prótese, um pouquinho, prótese de porex, que a gente chama. É uma prótese que não é silicone. Abre, é uma põe a prótese. Ó, minha fecha. mãe tá Põe a assistindo. prótese. Tá vendo, mãe? Você me fez tudo errado. Eu dona poderia. Vera, Você não. vê? Não, você pega. Não é culpa sua. Você pega Nada a ver. os caras tão bonitos, você vê os caras Assume seus bonitos, B.O. né? Não. Aí, Mas porra, o seu olha que
lindo. caralho. Não tem Você nada era a bonito ver. demais. Não, velho. tinha vários efeitos também, É pô. bom. Mas então dá pra fazer, dá pra melhorar, doutor. Tá? Melhorar um pouco a projeção do ângulo da mandíbula. Teu ângulo não é bem definido. Ó, Teu tudo errado. pescoço. Viu? Vai, pergunta. É Dá só dar brecha. dá uma São brechinha. pequenos Dá detalhezinhos que vão trazer uma grande diferença. Por exemplo, tu tens o suco da lágrima Mais muito pronunciado. Também. Isso dá um aspecto de cansado pra face. Verdade. Então é uma coisa simples pra resolver Doutor, e isso que que- dá uma descansada no rosto e fica natural, né? Ah, acho que eu vou procurar esse doutor, Olha, hein? demais. Eu vou sair de lá, ó. Brad Pitt. Ó, Não, a gente eu vou tá- sair de lá. Só põe perna. É, isso é ortopedia. Doutor Marco Cassol. Fala. Não, é que a gente é que nem o Marcelinho fala, que é um remédio pra depressão esse programa, né? Mas aí, doutor Marco Cassol, eu quero falar sobre o que o senhor acabou de falar. Né? Aqui, essa parte precisaria de uma coisa mais incisiva, assim, ou dá pra fazer com um ácido hialurônico ali? Não, o dele dá pra fazer um preenchimento na pálpebra inferior, só que a pálpebra superior dele já é muito pronunciada. Também? Ah, Se incomoda, é uma coisa a ser corrigida. Minha mãe né? fez, porque começou Não a atrapalhar a incomodava. visão A visão, dela. exato, exato. Não incomodava até agora, a partir de hoje. Ele percebeu Não que é bom. tem. Tá vendo? Você quer fazer essas perguntas pra um médico? Não tem problema, Ele Bartô. fala a verdade. Até Eu então vou- a gente vai se enganando, Eu velho. procuro ele e faço. Qual é o problema? Deita, né? E acorda bem. Mas você vai acordar o Marrone. Uma anestesia geral deliciosa que você faz ter o melhor sono da Doutor sua Marco, vida. ó. Aqui, ó. Ai, A não Chupinzenta. dá. A Chupinzenta tava Não. falando, antes de entrar aqui no programa, a Chupinzenta tava falando aí que ela queria fazer alguma coisa Uma no raspagem nariz. no nariz. Eu Não não queria precisa. rinoplastia, A mas testa- eu queria fazer a raspagem. testa Eu já parece um perguntei, outdoor. Eu já perguntei, o olho de cima, de baixo. Mas assim, eu tô por Eu, fora. hein? Eu acho que não precisa fazer nada no nariz dela. Ela seria uma paciente igual aquela que você falou, que as doidas que quer fazer o que onde não precisa. Não, ela dá pra fazer assim, dar uma melhoradinha Ai, no nariz. doutor, ele quer uma saber coisa. Ela é maluca. da careca, adora. Não. Ei, mas precisa fazer o que ali no nariz dela? O que o senhor faria no nariz dela? Você não tá vendo? Isso é um túnel. Não, Ó. isso aqui. Não, isso aqui não é nariz. sacaneia. Meu, isso aí não é o nariz, isso aí é uma tampa de esgoto. Parece um Não. rinoceronte. Doutor, mente pra mim. Mas o que é ela? Aqui Dá pra em fazer, cima, dá pra ficar como melhor, né, essa doutor? raspagem que ela gostaria de fazer. Isso, é pra diminuir um pouquinho o dorso, né? Aumentar Ah. um pouquinho a projeção da ponta. Ela tem uma ponta bem definida, isso é bem legal. É. Arrasou, boa. Né? Mas quando ela sorri, as asas nasais abrem aqui, Acabou né? o sorriso nesse Então programa. a gente pode melhorar isso aí também. É uma E a rinoplastia. testa, né? doutor, a testa, dá pra diminuir? É, não, Dá, acho que já não. acabou, Tua já testa é bem respondeu, ok, Marcelinho. É bem Viu? proporcional. Bem proporcional, Ele né? respondeu. Isso. Te incomoda a testa? Não, a testa dela é bacana, Não me incomodava, tá? A testa dela pra molar uma faca não, tem Não, melhor. não cara. sacaneia com ela, Bartô. Não, Cheio de pernas. A orelha, velho. a orelha, Não, mostra a a orelha orelha. é difícil, viu, doutor? A orelha eu vou te confessar que é difícil. Nossa é grande. senhora, O que se que bater incomoda? um vento... Grande a orelha? É grandona. Se bater Tem um duas vento aí coisas. decola. Não é tão grande, não é tão desproporcional. Mas tem duas coisas que a gente pode fazer na filho, orelha. A essa aí você cirurgia, não precisa passar por cirurgia de macrotia, que é pra Ah, reduzir o tamanho sim, da orelha. sim. E cirurgia de otoplastia, que é pra colar a orelha. É. Eu fiz essa. Mas tem cirurgia pra Eu diminuir? fiz. doutor? Colar Você tinha a de orelha. abano? Isso, Oi? Você tinha de abano? Tinha, minha orelha, Olha. né? Ela é grande, quero ela é diminuir. grande, mas eu não fiz de diminuir, fiz Não. de colar. Sua orelha é grande. Olha a minha, bicho. não, Isso aqui mas a parece sua- um sua telefone proporcional, público brother, a sua da proporcional. Tamanho Paulista. da foto aqui Porra, atrás. Aí eu fiz essa, mas, por exemplo, essa que o senhor falou agora, de diminuir a orelha, por exemplo, eu tenho queloide. E aí, como que é feito essa cirurgia E de temos só diminuir o formato da 25 orelha? segundos só temos. Precisa, nos pacientes que têm queloide, tem que fazer uma série de tratamentos, assim. O principal deles é fazer a cirurgia e 10 dias consecutivos, todos os dias, fazer beta-terapia, que é uma radioterapia específica para queloide. Tá joia, obrigado. Bom, a gente vai voltar aqui na Que Metropolitana, além do canal. Que legal, né? Legal pra A gente caramba. falou mesmo a verdade. Eu já tô querendo já procurar, né? doutor? É, peraí, vamos Psicóloga voltar. depois disso. Voltamos com o Chupim aqui na Metropolitana. Hoje o doutor Marco Cassol tá aqui com a gente, né? Você pode também segui-lo no Instagram. Meu, cirurgião plástico aqui de São Paulo, maravilhoso. Um dos melhores do Brasil, Um né? dos melhores do Brasil. Você que pensa em fazer uma cirurgia plástica, não faça sem a opinião do doutor Marco, tá bom? Então, ó, Clínica Marco Cassol, né? Segue aí no Instagram, ele já é famoso, já tem muitos seguidores, mas é
uma opinião muito importante antes de você, né, fazer qualquer tipo de cirurgia. Se eu fosse você, eu já procuraria o Dr. Marco imediatamente. Pai tá? da Carolina, da Isabela e do Léo. Do Léo, Leonardinho. É o pequeno, é o menor. Meu pequenininho. Doutor, só para finalizar, a pergunta que eu te faço hoje, uma pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, ela não tá contente com uma parte do corpo, ela já vai direto no cirurgião plástico ou ela, se é alguma coisa nos seios da face, primeiro procura um otorrinolaringologista ou se... Normalmente ela vai direto no cirurgião plástico. Hoje as pessoas têm muito acesso à informação, né? Com internet, então ninguém vai mais como ia há 30 anos atrás, né? Nas consultas, assim, sem entender o que quer e sem saber as alternativas. Todo mundo pesquisa antes, né? Por mais que antigamente existiam indicações, e continua existindo e tal, mas hoje é diferente porque as pessoas pesquisam muito mais sobre o procedimento que lhes interessa, então já vão assim... Bem por exemplo, cirurgia, né? de macrotia, essa para reduzir a orelha. Não é uma cirurgia muito comum. A de colar a orelha, sim, mas a de reduzir não é. Os pacientes vão na consulta com o nome das técnicas que vão ser usadas, porque ele já pesquisou tanto. Já deu um Google. Então, porque não é uma coisa comum, né? Não é uma cirurgia que todo cirurgião plástico faz. E acaba que, quando ele descobre alguém que faz, ele vai lá, ele já pesquisou muito sobre aquilo, né? Tô dando um exemplo, mas, assim, cada vez mais as pessoas têm mais informação e vão mais armadas para consulta. E isso é muito legal, né? Porque antigamente o paciente ia assim com uma foto, digamos, a época que a Cláudia Raia operou o nariz lá. Uma foto do nariz da Cláudia Raia. Eu quero que meu nariz fique igual. E a gente explicava, olha, não é, o teu nariz não é, o dorso do nariz é diferente, a base do nariz é diferente, o resultado vai ser muito diferente do resultado dela, né? Da cirurgia dela. Mas é bom a gente ter aquele parâmetro para entender o que o paciente quer e explicar para ele quais as limitações e onde é que dá pra gente chegar. Um show de cirurgia plástica, doutor Marco! Doutor Marcos, Obrigado, doutor Marco. Muito obrigado. Que isso, um prazer. Gente, eu quero falar que o ganhador de hoje do tema do dia foi o Cássio. Final do telefone 3381. Parabéns, Cássio! Olha, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, é a padaria Astro Rei, aqui no Jardim Paulista. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim do Dr. Marco. A gente volta amanhã, 6 horas da tarde, com mais uma edição do Chupim aqui na Metropolitana. Muito obrigado pela audiência de hoje. Muito obrigado. Cada dia com mais audiência. Obrigado, gente. Valeu. Até amanhã. Agora eu sei que eu posso dar um jeito em mim. Eu também.